debaixo do Firewall, debaixo de um IPS. Então, a gente conseguia colocar algumas ferramentas de perímetro além do endpoint e já conseguia trazer segurança para dentro da empresa. Então, a gente conseguia ali, beleza, eu tenho meu antivírus, a maioria dos antivírus, as consoles eram on-premise, né? Então, você já tinha ali o seu servidor do antivírus, né? E a gente ainda tem isso na Kaspersky, tá? Tem essa opção também na Kaspersky, mas não é o caso dessa solução. Então, você conseguia controlar tudo, porque estava todo mundo ali dentro do mesmo ambiente. Então, eu aplicava uma regra ali do meu antivírus, bloqueando ou liberando alguma coisa, então estava todo mundo dentro do perímetro. Então, eu tinha um ou dois carinhas ali que acessavam via VPN, então era mais tranquilo, né? Só que a gente teve aí uma quebra, né, desse perímetro. Então, o perímetro, para muitas empresas, ele virou um perímetro híbrido. Então, você tem um número de colaboradores que estão dentro da empresa, um número fora. Em alguns casos, a gente teve casos de empresas que simplesmente entregaram os imóveis, né, os escritórios, e passaram a tratar os colaboradores, cada um dentro de sua casa. Então, embaixo do seu access point ali, né, acessando a internet, sem um firewall no meio do caminho, então sem a segurança tradicional que a gente estava acostumado. Então, a gente passou a ter um perímetro que eu costumo dizer que é o braço do usuário, né? Aonde o usuário alcança. Então, até onde o braço dele chega. Então, ele pega o dispositivo móvel dele, é um dispositivo que ele vai poder acessar aplicações da empresa, ele vai ver os e-mails da empresa. Aí o cara tem o laptop dele, onde ele vai também executar o trabalho dele, ter acesso a dados da empresa. E esse cara ele não vai estar conectado numa VPN durante as 8 horas de trabalho dele. Necessariamente ele não vai estar as 8 horas conectado na VPN. Então, a gente tem também o caso por conta da pandemia, a gente teve uma mudança absurda no período da pandemia, a mudança absurda por causa das escolas, né? Então, muita gente, o cara tinha que dividir o computador dele com o filho que ia fazer trabalho e acabava jogando, acabava fazendo algumas outras coisas. Então, a gente começa a trazer insegurança para um dispositivo que antes era totalmente controlado. E mais legal ainda, né? A gente está aqui num ambiente que, então, um dado aqui de 2021, a Kaspersky, ela identificou, só a Kaspersky, ela identificou 380 mil novos arquivos maliciosos. Tá? Isso é possível? Claro que é possível, porque não são criados malwares 100% novos. Existe um grande reaproveitamento de código. Então, você pega muitos malwares que fazem parte de uma determinada família. Então, aqueles caras, ele tem ali 50% do código inalterado e ali o hacker ele vai mudar os outros 50% para tentar passar desapercebido pelas ferramentas de segurança. Então, a gente tem aqui muito malware, né, criado por dia para a gente tratar o nosso ambiente com, eu não vou falar com descaso, mas para a gente não tomar o cuidado necessário. Então, antes da gente falar da ferramenta em si, vamos falar um pouquinho da Kaspersky. Então, a Kaspersky, ela atua, né, em 200 países, mas ela tem escritórios regionais em 34 países. E o mais legal, ela tem um escritório em São Paulo. Então, a gente tem uma equipe aqui em São Paulo da Kaspersky, não só comercial, não é uma equipe de vendas, uma equipe de pré-vendas. Não, existe toda uma equipe administrativa, existe toda uma equipe de suporte. Então, isso que é o mais bacana. Hoje, se vocês utilizarem o suporte da Kaspersky, vocês vão falar com um brasileiro, né,
o cara vai atender vocês em português, ele vai entender o procedimento, né? O que vocês precisam, qual o problema que vocês estão tendo. Então, a comunicação é muito mais tranquila. Outro ponto interessante é o alcance, número de clientes. Então, a gente fala aqui, ó, de um consumidor, do cliente doméstico, né? Pequenas empresas, pequenas e médias, parte industrial e grandes corporações. Então, a gente consegue atender diversas empresas diferentes e não só com a solução de anti-malware. Às vezes vocês têm aí uma ferramenta de CIEM e precisam importar feeds de ameaças. A Kaspersky consegue fornecer isso também. Soluções para parte de indústria. A Kaspersky tem uma aplicação específica para a indústria. Né? Então, a gente está falando aqui de mais de 270 mil clientes corporativos e mais de 400 milhões de usuários no mundo que são protegidos por Kaspersky. E aí, falando um pouquinho aqui, né, da empresa, né, da Kaspersky em si. Então, a Kaspersky ela tem mais aí de 4 mil colaboradores. E dentre esses colaboradores, a Kaspersky ela tem 1/3 dessa equipe focada em pesquisa e desenvolvimento. Né? O que é interessante disso? A Kaspersky, óbvio, como todas as empresas, ela tem o objetivo de ser lucrativa, né, de vender, porém, a Kaspersky ela tem uma preocupação absurda no crescimento e desenvolvimento. Então, a Kaspersky ela está sempre alterando a ferramenta. Eu brinco com os parceiros, né, a equipe técnica, né, o quanto está difícil trabalhar com Kaspersky, porque cada vez que você abre a console, você tem ali uma novidade. A Kaspersky está sempre trazendo coisas novas, está sempre trazendo novas tecnologias, está sempre melhorando a ferramenta. Às vezes isso é transparente, né, para vocês, isso fica transparente, porém, a ferramenta ela trouxe ali uma tecnologia nova, uma assinatura nova de ataque, né, alguma técnica nova que os hackers estão usando para poder atacá-los. Então, a gente tem um outro ponto aqui, que esse grupo de elite, né, mais de 40 pessoas focadas num grupo de elite da Kaspersky. Esse daí é o GREAT, é o Global Research Analysis Team. O que são esses caras? Eles são analistas de malware da Kaspersky, então vocês podem ver as bandeirinhas aqui, então tem caras de diferentes países. Né? E qual o objetivo disso? Uma outra brincadeira que eu faço também, falando de ameaças, o Brasil ele não tem só jabuticaba e tomada de 3 pontos. Tem outras coisas também que são coisas específicas, né, para o Brasil. Então, tem alguns malwares que são desenvolvidos especificamente para atacar empresas brasileiras. Existem técnicas de engenharia social focadas para o nível de curiosidade do brasileiro, ou para o nível de disposição à ajuda do brasileiro. Então, existem técnicas específicas focadas para o brasileiro, que não funcionariam em outros países. E um ponto legal, a gente tem 2 carinhas aqui, tem o Fábio Assolini e o Fábio Marengue, que são analistas de malwares brasileiros. Então, e essa equipe do Great aqui, eles não ficam só coletando malwares. A Kaspersky ela tem, né, várias ferramentas de coleta, então, ferramentas de e-mail, o próprio antivírus. Então, ela consegue coletar as ameaças e ela joga para ferramentas de análise também, mas também esses artefatos eles passam por análise humana. Então, no caso dos malwares desenvolvidos aqui no Brasil, são esses 2 caras aqui que analisam esses artefatos para identificar o que o malware faz, qual que é a ação desse malware dentro do meu computador, né? Como que ele vai atuar? Como ele tenta burlar o meu anti-malware? Qual é a forma dele trabalhar? Quais os contatos que ele faz externamente?
Então, eu consigo pegar todas essas informações analisando o código do malware. É feito ali uma quebra de código, né? Então, ele se transforma ali num assembly, né? E esse cara é literalmente lido por esses técnicos. Mas também, esses caras, eles trabalham juntamente com grandes órgãos de segurança do mundo em busca de grupos criminosos, né? Grupos de cybercriminosos. Então, não é só essa parte de pegar ali um artefato malicioso e analisar. Não, esses caras estão trabalhando aí, e eles trabalham, eles são voluntários para que eles possam trazer também essas tecnologias, então, assinaturas de ataque, as metodologias de ataque para dentro da ferramenta. Um outro ponto legal também é o nível de transparência da Kaspersky. Tá? A Kaspersky, ela criou esse... Quando eu fiz essa apresentação, eu peguei esse slide aqui, né? Então, São Paulo terá o primeiro centro de transparência da Kaspersky na América. Esse cara já existe, tá? Quando eu peguei aqui, ele já estava desatualizado, mas eu não verifiquei ali no fórum, né, da Kaspersky, no Kaspersky Daily ali, se esse cara já está atualizado, já tem notícias atuais. Mas a Kaspersky de São Paulo, ela tem uma sala de transparência. Então, o que significa isso? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber como que a ferramenta funciona, como que ela se comunica com a KSN, que é a base de conhecimento da Kaspersky, o que ela manda e o que ela recebe de informação. Então, vocês podem, né, utilizando uma pessoa que, obviamente, tenha conhecimento de código, né, seja um desenvolvedor, vocês podem agendar com a Kaspersky. A Kaspersky São Paulo, ela faz uma conferência com a equipe de desenvolvimento da Kaspersky e esse processo é feita uma reunião ali. Então, uma sala, é uma das únicas salas da Kaspersky que é fechada, né? Porque todas as salas de reunião ela tem um conceito aberto, né? São todas de vidro, mas essa ela é fechada por quê? Porque ali é mostrado o código do anti-malware. Então, vocês literalmente vão ver o que tem por dentro da ferramenta da Kaspersky. Então, legal, falamos de Kaspersky aqui, agora vamos falar do Cas Cloud. Né? O que esse carinha aqui consegue entregar para a gente. Né? Então, proteção para quaisquer dispositivos. Então, aqui a gente só inibe aqui o Linux. Então, quando a gente fala aqui de proteção para Windows, para Mac, para dispositivos Android e iOS, a gente consegue proteger com essa solução. Outro ponto, liberdade aqui do ônus da infraestrutura. Então, como a gente vai usar a nuvem da Kaspersky, normalmente, né, procedimento de implementação. A gente manda ali o dimensionamento do servidor que é necessário, dependendo do número de usuários, o banco de dados que vai ser utilizado. Ele pode ser, dependendo do número de usuários, um banco de dados free ou um banco de dados pago. Porém, quando a gente fala do Cas Cloud, a gente não precisa de nada disso. Vocês simplesmente vão... E outra, vocês não precisam nem receber um tenant da Kaspersky. Eu vou mostrar mais para frente isso, mas é muito tranquilo aqui fazer primeiros passos aqui, quando a gente fala do Cas Cloud. Liberação de recursos financeiros. Então, esse cara ele pode ser feito tanto anual quanto mensal. E o que esse cara protege? Né? Então, a ideia, eu vou falar disso daqui com mais detalhes quando a gente entrar na parte das telas, tá, que eu acho mais legal. Então, vamos lá. Como que é feito a implementação? Se vocês abrirem o browser aí agora e colocarem cloud.kaspersky.com, ele vai pedir, né, para você preencher alguns dados e uma questão aí de, no máximo, 10, 15 minutos, vocês estão aí com uma tenant do Cas Cloud para poderem chamar de sua, né?
Então, a minha tenant ali para chamar de minha, né? Então, eu posso brincar com esse cara aqui, eu já crio uma trial desse cara quando eu faço esse processo. Então, depois que eu faço esse procedimento, eu vou adicionar os dispositivos. Então, eu já tenho ali uma política padrão criada e eu posso criar ali mais 20 políticas diferentes e dividir minhas máquinas em grupos, tá? E depois eu vou fazer a gestão desse cara aqui, que a ideia é que vocês façam a gestão durante 15 minutos aí, uma vez por semana. Então, eu posso gerar alertas, que eu vou receber se tiver alguma coisa de errado, para eu poder tomar uma ação nesse meio de caminho, mas se eu vou entrar, se eu tiver que alterar alguma política, por exemplo, eu tenho um usuário que está tentando entrar num site específico que o Kaspersky está bloqueando. Legal. Eu vou entrar lá para poder alterar isso. Mas se não, eu vou entrar para ver como é que estão ali as minhas tarefas de atualização de base de dados, está tudo ok, está funcionando tranquilo nas máquinas, verificar se eu utilizo a aplicação de patch, como que estão esses processos também. Então, eu vou entrar ali só para ver se esses caras estão funcionando. Então, legal. Vamos ver esse carinha aqui na prática. Então, como eu falei para vocês, eu entrei aqui no cloud.kaspersky.com, eu criei a minha tenant aqui. Eu passei por 3 fases, né? Então, é uma fase onde eu faço um primeiro cadastro, coloco um usuário e senha, uma segunda fase, onde eu vou colocar mais dados, mais informações sobre a minha empresa. Ele vai criar um tenant e depois ele vai me liberar aqui um acesso ao Business Hub. Então, com o Business Hub liberado, eu posso criar aqui o meu espaço de trabalho, que é onde tem os dados da minha empresa aqui. Então, eu posso ter aqui um Business Hub para várias empresas? Posso. Eu tenho uma empresa que tem uma série de filiais e eu quero dividir isso dentro do meu Business Hub. Também é possível fazer. Não é uma vantagem comercial isso. A vantagem comercial é sempre a gente centralizar as licenças, mas tem casos de empresas que são obrigadas a comprar por CNPJs diferentes. E aí você vai entrar em tenants diferentes para poder fazer a gestão disso? Não. Eu vou criar uma tenant única e vou criar as empresas aqui e vou inserir as minhas licenças para cada empresa, né, para cada CNPJ diferente. Então, legal. Vamos entrar nesse cara aqui. Então, vamos lá. Então, já na dashboard dele, eu consigo ter visão de algumas coisas aqui. Então, eu consigo ver, por exemplo, quando a gente fala de Shadow IT, né? Então, o que os meus dispositivos estão acessando aqui quando eu falo de Cloud Discovery? Então, aqui, ó, diversos programas de mensagem, mídias sociais. Então, vamos entrar aqui em mídias sociais. Então, eu tenho esses carinhas aqui, ó, rodando. E eu posso criar, por exemplo, uma política que eu posso entrar no Instagram e posso fazer, eu tenho aqui as máquinas que entraram no Instagram e aqui eu posso criar uma política aqui de bloqueio do Instagram nos meus perfis de segurança. Então, de forma muito rápida, aqui eu consigo já tomar algumas ações dentro da minha console, dentro do meu dashboard, né? Então, essa ferramenta também eu consigo trazer segurança para Office 365, tá? Eu tenho aqui uma solução de anti-spam, né, e anti-malware de e-mail para Office 365, junto, depende do sabor do CAS Cloud que a gente está atuando, tá? E aqui eu tenho informações aqui sobre, né, os alertas do meu dispositivo, os status desses caras, né? Então, tenho aqui algumas ameaças ó, que foram identificadas. Então, eu já consigo ter aqui ó, as ameaças detectadas nos últimos 7 dias.
Legal. Então, quando eu faço a implementação desse cara, então eu tenho aqui os meus pacotes de distribuição. Então, se eu tenho aqui um proxy na minha rede, é aqui que eu vou configurar o meu pacote de distribuição e eu posso fazer a instalação. Esse cara, ele não tem um processo de instalação invisível ali através da console. Por quê? Porque eu não tenho um ponto de comunicação dentro da minha rede. A ideia dele é para um número específico de usuários. Então, eu tenho que fazer a instalação, ou uso uma aplicação para instalar, ou uso o AD para fazer a instalação. Então, eu tenho aqui, inclusive, eu tenho um videozinho aqui mostrando como que eu posso fazer a implementação usando o Active Directory. Então, tem uma série de dicas aqui dentro do CAS Cloud também, de como que você pode fazer, atuar com a ferramenta. Então, posso fazer o download desse cara aqui, criar ali uma GPO no meu AD e mandar bala aqui, né? Começar a fazer minha instalação. Depois que eu faço minha instalação, eu tenho os meus dispositivos aqui, né? Uma outra maneira também de fazer a implementação é criando um usuário. Então, quando eu venho aqui, eu mando adicionar um usuário, eu posso colocar uma lista de e-mails aqui dos meus colaboradores, e no processo aqui, quando eu mando avançar, ele me dá uma tela de e-mail com uma mensagem para que o usuário ele faça o download. Então, ele vai receber um link ali onde ele vai fazer o download da aplicação e ele vai fazer ele mesmo vai fazer a instalação. Não tem segredo, tá? Então ele só vai executar o aplicativo, ele vai mandar iniciar e ele vai fechar depois. Eu não posso nem falar que ele é next, next, finish, né? Legal. Então, fiz a implementação. Uma coisa legal é, eu posso linkar esse cara, então, eu posso colocar todo mundo aqui, né, dentro de uma política única, ou eu posso integrar esse cara a alguns usuários, e dentro dos usuários eu posso mudar a política, né? Então, consigo fazer essa brincadeira aqui. Então, legal. O que que esse cara tem de interessante quando a gente fala de perfil de segurança, né? Eu vou pegar só 3 pontos aqui que eles vão definir bem o que que a gente fala, né, de perfil de segurança aqui quando a gente fala de Kaspersky. Então, eu tenho aqui, ó, minha segurança, né, do Cloud Discovery, eu tenho minha segurança de Windows, de Mac, de Android e de iOS, dentro da mesma política. Então, legal. Vamos ver aqui a parte do Windows. Então, eu tenho aqui essas divisões, né, onde eu tenho a configuração de segurança, a configuração de gerenciamento e o controle de aplicação. Então, esses 3 carinhas aqui, eu costumo brincar que esses caras são a parte de segurança. Esse cara é a parte de controle, e aqui eu posso fazer um controle de aplicação dentro da minha máquina. Então, eu posso evitar que o usuário ele abra aplicações que eu não queira que ele abra, tá? Então, dentro desse carinha aqui, eu vou explicar 3 pontos principais, tá? Que é a proteção de arquivo, a proteção de correio, a proteção de web. Então, de uma forma simples, se eu criar uma aplicação, um aplicativo dentro da minha máquina, seja ele, eu posso trazer ele de um pendrive, ou eu posso ter uma aplicação dentro da minha máquina que cria uma outra aplicação, esse cara que vai pegar. Se eu tentar fazer um download ou acessar um site de baixa reputação, é o web, ameaça contra proteção de ameaça web que vai defender. E a proteção de correio, ele não tem nada a ver com o que eu falei lá do Office 365. Ele vai tratar os clientes de e-mail. Então, o Outlook que eu tenho na minha máquina, quando eu recebo um e-mail que vem ali do meu servidor do Office 365, independente do que o Office 365 fez, esse cara ele vai olhar o anexo e ele vai olhar um link que tiver dentro do meu e-mail para ver se esse cara não é um possível phishing, tá? Ele está indo para alguma página maliciosa, está me direcionando para uma página maliciosa, ou se o anexo é uma ameaça. Então, ele já vai fazer essa verificação dentro do meu e-mail, tá? E outro ponto legal que eu gosto de mostrar
é a parte de análise comportamental. Então, análise comportamental, se nenhum daqueles caras identificou, o Kaspersky ele vai monitorar aquele arquivo e vai falar, olha, peraí, essa ação aqui... Então, ele começa a fazer as coisas, o Kaspersky vai monitorando, vai logando, e em alguns casos ele faz o rollback da alteração que foi feita. Então, é bem legal isso daqui, porque ele vai pegar, mesmo que seja um arquivo de... uma ameaça de 0 hora, né? É uma ameaça que não foi identificada ainda por malware nenhum, né? Foi criada especificamente para vocês, né? Para um de vocês aí. Esse cara, ele vai conseguir identificar pelo comportamento. Então, é bem complexo você passar pelo Kaspersky, tá? Então, legal. Aqui na parte de controles eu tenho a parte de IPS, controle de dispositivos, né? Então, na parte de controle de dispositivos, o que que eu fiz aqui, né? Então, eu estou com um pendrive aqui, né? Vou espetar na minha máquina. Legal, ele já mostrou para mim aqui, ele não deixa eu abrir meu pendrive. O que que eu posso fazer? Eu posso solicitar para o meu administrador uma liberação desse pendrive por um determinado tempo. Então, eu posso liberar esse pendrive para sempre para o usuário ou posso liberar temporariamente. Então, bacana, eu já consigo evitar aquele caso, né, de o usuário ele achou um pendrive na rua. O que que ele vai fazer? Aí ele vai, obviamente, ele vai levar para vocês analisarem, né? Vai levar para a equipe de segurança para fazer a análise desse cara, né? Eles não vão espetar na máquina deles para ver se o que que tem de curioso ali, né? Óbvio que não. Então, na parte de controle web, então eu tenho aqui mais coisas, né, que eu posso tratar, não é só disco removível, né? Eu coloquei o bloqueio só disco removível, mas posso bloquear Wi-Fi, eu posso bloquear Bluetooth, eu posso bloquear câmeras e scanners, né? Tem uma série de coisas aqui que eu posso bloquear. Então, quando a gente fala aqui de controle web, então o controle web, ele vai fazer a tratativa. Então, eu tenho aqui, ele vai fazer um filtro de conteúdo para mim, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, uma política de bloqueio por categoria. Então, eu coloquei, ó, álcool, tabaco e drogas, jogos de azar, violência, armas, conteúdo adulto, né? Então, como que esse cara vai funcionar? Se eu jogar aqui um pokerstars.com, eu colocar ele certo, eu acho que vai funcionar mais certo. PokerStars. Beleza, ele fez o bloqueio aqui, né? Ó, qual a razão? Então ele já explica o que que esse cara, por que que ele foi bloqueado, tá? Então, se eu colocar aqui o apple.org, que é um site de armas, ele me fala aqui, ó, pirotecnia, armas, explosivos. Ele já me dá a razão para o bloqueio desse cara. Então, como que esse cara vai funcionar? Não preciso fazer nada no dispositivo. Por quê? Ao contrário do Firewall, que eu preciso colocar ali um certificado para ele poder fazer a quebra do HTTP, HTTPS, esse cara eu não preciso fazer nada. Né? Porque ele já vai fazer a quebra direto. Ele, na hora da requisição do usuário, ele já vai identificar que esse cara está navegando, o que ele está tentando navegar, e ele já vai verificar a categorização desse cara. Então, ele não vai quebrar no meio do caminho, ele vai quebrar na origem do HTTPS. Ou no destino, né? No caso da volta. Legal. Então, eu tenho criptografia, onde eu posso fazer minha criptografia. Esse cara especificamente, ele só vai fazer a gestão do BitLocker. Então, ele vai, baseado no meu BitLocker, ele vai utilizar o BitLocker para criptografar os dados. Então, ele vai fazer uma criptografia de disco inteira, aonde eu vou depois criar uma senha de pré-boot para poder fazer a liberação do meu acesso ao meu disco. Então, eu tenho meu notebook aqui,
Se eu perco meu notebook na rua ou sou roubado, ou se eu tenho a criptografia de disco, quem pegar meu notebook, ele só pode simplesmente formatar ali meu disco e tentar reutilizá-lo. Ele não vai conseguir fazer uma quebra de admin, por exemplo, e tentar verificar quais são os dados que eu tenho. Mesmo com a minha máquina congelada, né? Qualquer pessoa vai ter dificuldade, porque esse processo, normalmente, o cara tem que reiniciar a máquina. E é nesse processo de reiniciar a máquina que ele vai perder o acesso ao meu disco. Né? Então, legal. Controle de aplicação. Então, eu posso fazer aqui um controle de aplicação. Uma coisa que é legal eu consigo, nessa política, criar uma pasta, jogar os aplicativos para aquela pasta e falar, ó, essa pasta é a minha pasta padrão de aplicativos que eu vou bloquear. Né? Ou então eu posso fazer aqui uma política de liberação. Então, eu vou fazer aqui, ó, permite todos, exceto o que eu estou bloqueando embaixo, ou bloqueia todos e permite apenas o que eu estou liberando embaixo. Então, quando que a gente vai usar esse segundo caso aqui? Quando você tem máquinas absurdamente críticas, que essa máquina ela não pode, você ninguém, o cara, o usuário não faz uma instalação de nada nessa máquina, tudo tem que ser feito através do administrador da rede. Então, nesse caso aqui, vocês conseguem utilizar essa segunda opção aqui de bloqueia todos os aplicativos. Então, como que vai funcionar esse carinha aqui? Eu fiz um bloqueio do Skype, né? Então, deixa eu sair aqui da minha apresentação. Então, vamos abrir o Skype aqui. Então, abri o Skype, ele me bloqueou a aplicação e me deu uma mensagem aqui de bloqueio da aplicação. Também posso solicitar, né? Posso clicar aqui, ó, e vou mandar aqui um e-mail para o meu administrador pedindo para liberar o meu acesso a essa aplicação. Legal? Então, outro ponto interessante também dessa ferramenta é quando a gente fala aqui de análise de vulnerabilidade. Então, eu consigo verificar aqui quais são as vulnerabilidades existentes no meu dispositivo, nos meus dispositivos, tá? Então, ele vai mostrar aqui ó, as vulnerabilidades críticas e ele vai criar um KLA. É como se fosse um KB da Microsoft. Porém, esse cara ele funciona muito parecido com o que o WSUS faz. Mas qual que é a diferença? Por que que ele não é totalmente parecido? Porque o WSUS ele só vai me atender com o que for Microsoft. Então, aqui eu consigo ver uma vulnerabilidade do Mozilla, do Oracle, do Java do Oracle, do Adobe, né? Então, eu consigo ver aqui uma série de vulnerabilidades e eu consigo fazer uma gestão desses patches também. Então, eu posso aprovar as vulnerabilidades que eu quero aplicar e eu faço um agendamento aqui de instalação desses patches. Então, posso falar, uma vez por semana, esse cara vai, então, crio aqui um agendamento. Então, uma vez por semana, esses patches vão ser corrigidos. Né? E qual é o critério? Eu seleciono esse cara aqui e aprovo o meu patch. Tá? O que mais é interessante aqui? Ah, legal. Dentro das minhas políticas também, eu tenho proteção de endpoint, né, proteção por senha, né, dos meus endpoints, mas eu tenho um cara legal aqui, que é a parte de resposta a incidente. Então, aqui na parte de resposta a incidente, eu posso observar, vamos pegar um cara aqui que acho que vai ter uma trilhazinha aqui. Então, aqui, ó, o que que ele pegou para mim? Ele pegou dentro do processo do system aqui, né, do ini, eu tenho um subprocesso service, eu tenho um subprocesso SQL Server.exe, que ele identificou como uma ameaça. Né? Então, como que eu vou tratar? Então, eu tenho aqui ó, mais informações desse cara. O que que ele é? Ele é um Trojan Win32, tá? Eu consigo ver a hash desse cara aqui e eu consigo adicionar
esse cara em uma... em um scan de índice de comprometimento, tá? Então, o que que esse cara vai fazer? O que que o scan de índice de comprometimento vai fazer? Ele vai buscar dentro da minha rede inteira, né? Dentro das máquinas que estão dentro da minha console aí, ele vai verificar se essa ameaça existe lá. E aí eu consigo tratar, né? Então, a hora que eu clico aqui adicionar, então eu verifico aqui, ó, corresponder qualquer dos seguintes ou todos dos seguintes. Então, ele vai me falar quais são e vai analisar e vai verificar se ele acha esse cara em algum outro lugar, tá? Eu consigo prevenir a execução desse cara. Então, eu consigo achar a ameaça e falar, legal, vou prevenir a execução desse cara. Eu consigo isolar essa máquina aqui. Deixa eu ver esse cara aqui, ele não vai me mostrar. Mas eu consigo isolar essa máquina e ele só vai continuar se comunicando com o Kaspersky. Então, a máquina vai parar de navegar, ela vai parar de acessar as aplicações internas de rede e tudo mais. O usuário ele vai perder um monte de coisa dessa rede, porém, ele vai continuar conversando com o Kaspersky, tá? Então, legal. Vamos dar mais uma olhada num carinha aqui. É o último carinha que eu quero mostrar para vocês. Só... Ah, peraí, deixa eu só mostrar esse cara aqui. Ah, então esse carinha aqui, ele mostra para mim, ó. Quando eu entro no dispositivo, ele me mostra o que tem aqui de informação, tá? Então, vamos voltar aqui. Vamos olhar aqui o meu Samsung. Então, legal. Aqui eu estou dentro do meu dispositivo móvel. O que é bacana dessa ferramenta, tá? Ao contrário inclusive das outras ferramentas da Kaspersky, quando a gente fala do Kaspersky Enterprise, a gente fala de uma licença para cada dispositivo, seja ele qual for, tá? Quando a gente fala do Cas Cloud, a gente fala de uma licença para um dispositivo que equivale a um usuário, que equivale a duas licenças de dispositivos móveis. Então, eu posso ter um computador, um tablet, um celular, um computador e dois celulares, tudo dentro da mesma licença. Ele não vai consumir uma licença para mim aqui, tá? Então, eu estou pegando aqui o meu dispositivo. Então, se eu, por acaso, eu perdi o meu dispositivo, então eu posso clicar aqui em localizar. Então, legal. Consigo ter uma visão aqui, ó, de onde está o meu dispositivo, tá? Ele mostra a localização geográfica. Óbvio que assim, a gente vai ter problema para identificar esse cara, por exemplo, qual é o endereço, qual é o acesso correto, né? Então, eu estou dentro desse quarteirão aqui, tá? Nesse pedacinho aqui, mas eu estou mais próximo, literalmente, eu estou mais próximo da Avenida Brasileira, mas por conta da localização do meu aparelho, não pela saída do meu prédio. Então, legal. Consigo ver esse carinha aqui. Eu consigo cadê? Bloquear meu dispositivo. Então, eu estou aqui com o meu dispositivo na mão aqui. Eu vou bloquear o meu dispositivo. Legal. Ele já mandou o comando status aqui. Dispositivo do Wi-Fi aqui. Curiosidade, não testem isso que nem eu estou fazendo agora, tá? Eu tive um problema de delay no meu dispositivo e eu fiz um teste do envio de alarme
e o meu dispositivo bloqueou na rua. Esse cara não está querendo tentar colocar o... Não vai, não. Tá bom. Vou colocar um alarme aqui. Eu tô com o volume do meu celular baixo, tá? Ele estava zerado no volume, mas ele aumenta o volume para mostrar, para ficar tocando o alarme. Tá? Legal. Ele foi mesmo assim. Uf. Mas legal, galera. Então a ideia que era para mostrar para vocês, hoje é o quanto esse cara ele é ele é flexível, tá? Então o que que eu consigo fazer com a ferramenta, mesmo uma console, é uma ferramenta simples, tá? Uma ferramenta simples de utilizar. Eu consigo gerar alertas ali, eu não cheguei a mostrar isso para vocês, mas eu consigo gerar alertas por e-mail. Então, eu posso enviar ali alguns alertas específicos, envio de relatório. Então, realmente, a ferramenta é para você entrar na console uma vez por semana, a cada 15 dias, e analisar o que você recebe de ameaça, tá? E, para a gente fechar aqui, eu queria deixar essa frase aqui do Napoleão Bonaparte, né? Então, a grande arte é mudar durante a batalha. Ai do general que vai para o combate com um esquema. Então, hoje, quando a gente fala de cybercrime, a gente não pode ter um esquema pronto. Óbvio que a gente tem técnicas, a gente já tem algumas coisas que a gente sabe que a gente tem que trabalhar, porém, a gente tem que ter flexibilidade, porque os atacantes, né, os ofensores hoje, eles são muito mais ágeis, flexíveis, eles utilizam muitos recursos que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a gente tem que usar ferramentas, inclusive, uma coisa que é interessante, uma opção que a gente tem é treinamentos, tanto para a equipe técnica quanto para colaboradores, para que os colaboradores entendam o que pode ser uma ameaça. E para a equipe técnica, para que eles possam tomar ações mais assertivas, né, em termos de resposta à ameaça. E só gostaria de agradecê-los, né, pelo tempo. Eu vou tirar meu compartilhamento aqui e ver com o pessoal se a gente teve alguma pergunta, se a gente teve alguma... E Muito abrir também, bom, fique à muito vontade para bom. perguntar, gente. Parabéns, Marcos. Excelente apresentação aí. E cada vez mais a gente vê que os ataques eles estão evoluindo, né? E a gente precisa correr atrás para prevenir e garantir que a nossa base de dados seja sempre protegida, né? Então, muito bom. Parabéns aí. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma consideração a fazer para a gente fazer o nosso sorteio. O pessoal está digitando aqui. Oh, peraí, segura no sorteio que eu preciso colocar. Eu criei 10 e-mails fakes aí para me cadastrar. Ô, louco, não, fala isso não. Que eu tava, enquanto você tava falando, eu tava aqui registrando quem tava participando. Faz isso não. Já mandei, já tô colocando no cadastro aí, segura aí. É porque eu quero uma competição igualitária, né? Ah, claro. Eu vou ter o mesmo direito que todo mundo, só tô entrando com 10, mesma chance, eu só tô entrando com 10 e-mails. Ah, tem uma pergunta aqui. Se o licenciamento para notebook serve para o celular também. Então, o licenciamento do Cas Cloud,
ele é 1:2. Então, qualquer dispositivo, peguei um notebook e 2 dispositivos móveis. Peguei um servidor e 2 dispositivos móveis. Então, se vocês comprarem, que nem o PhoneClay, se você comprar, por exemplo, 100 licenças do Cas Cloud, você tem direito a mais 200 dispositivos móveis. Alguém mais? Alguma dúvida aí? Tem uma dúvida do Leandro aqui. Ah, legal. Ô, Leandro, uma opção que você tem, 400 licenças, cara, eu não sei se vale a pena você migrar para o Cas Cloud, mas se você tem a console on-premise, você pode dar uma olhada, com 400 licenças você tem a opção de usar o KSC Cloud, que é o ambiente da Kaspersky. Então você tem o KSC, que é o seu gerenciador do Kaspersky, mas você pode ter esse cara na nuvem da Kaspersky, tá? Tem um processo de migração, né? Então você tem que fazer a virada, tem que importar as políticas para lá, tudo mais, né? É um processo, não vou falar que é um processo muito complexo, mas é um processo chatinho, mas você pode ter todo a tratativa na nuvem, tá? E uma coisa legal também, você vai manter as mesmas políticas, porque se você já tem o KSC, você percebeu que as políticas são as mesmas, mas em termos de tarefas, esse cara é diferente. Então, se você quer manter uma gestão mais simplificada, você pode migrar para o Cas Cloud. Mas se você só quer a console na nuvem, você pode usar o KSC Cloud. Galera, vai dando um ok aí quando eu for responder as perguntas de vocês. Porque eu posso responder, eu posso complicar, né? Então, se vocês mandam um ok aí, eu falei, legal, entendi. Quando tá com câmera aberta, a gente olha para a pessoa faz aquela cara de interrogação, aí a gente já sabe que não explicou, complicou, né? Mas com as câmeras fechadas aí, a gente não consegue identificar. O Leandro tá digitando. Isso. Eu tô até com medo. O tempo Não que vai ele vir tá um ok. digitando, não vai vir um ok. Não precisa de licença, Leandro. Com a chave que você tem, porque assim, ó, tem um. Cara, eu vou explicar por alto, tá? Mas depois a gente pode até bater um papo. Você pode falar com o pessoal da Gênesis e a gente bate um papo separado, tá? Mas assim, se sua chave tem 400 licenças, você, do mesmo jeito que eu fiz lá a criação do cloud.kaspersky.com, ele tem um ksc.kaspersky.com, onde você cria um tenant lá na nuvem da Kaspersky, e aí você insere tua licença lá. Você não tem consumo de licença para isso, tá? Você vai usar as mesmas. Simplesmente você vai migrar sua chave da console que você tem hoje para lá. Só que assim, não pense que é essa simplicidade toda. A gente tem que pensar nas políticas, a gente tem que pensar nas máquinas, que ela tem que mudar o redirecionamento de console, tá? Não é tão. Mas é possível fazer, tá? Também não é nada, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Leandro, eu te chamei aqui no Teams pra gente validar essas informações, tá bom? Alguém mais tem alguma dúvida? Uma consideração? Senão eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente fazer o nosso sorteio, tá? Vamos lá, nenhuma dúvida, não tem ninguém digitando. Então vamos lá, vamos ver quem que vai ganhar aí
Sorteando. Fanny Clay Castro, parabéns. Ganhou aí um voucher de Parabéns. R$100. Legal, agora o nosso time vai entrar em contato contigo, né? Parabéns aí. Queria mais uma vez agradecer ao Marcos, a todos que participaram aí conosco. Foi um tema muito importante, muito interessante. Espero que tenha agregado muito aí conhecimento para vocês. E a gente se vê nos próximos, né, eventos. Ano que vem está chegando aí e a Gênesis vem com força total nos eventos presenciais, webinars. Aí a gente conta com todos vocês aí. Muito obrigado. Tenham um ótimo dia a todos. Valeu, gente. Obrigada, Obrigado. pessoal. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia.